Vá, solta-te, mostra-me o teu lado divertido. E com os rapazes ao mesmo tempo. Black girl, é viver na linha. Qual é o meu lado mais sexy? Ei! Larguem nesses animais! Vou chamar a polícia! Não é que eu tenha algo contra. Eu simplesmente não me sinto atraída por mulheres. Do coração e ela sofre, mas quando dança o mal repele. Gongo jamming, ela ter tanto brilho na pele. E eles não querem, eles olham nos dois olhos. Black girl às vezes dá tudo por Deixa só, ela já sofreu muito, então cala só. Quem não levou por ela e não entende a dor, mandar na joelha e tranjo. Adeus, Gabriel. Gana senhor, chuco no mês, o Papa falou. Oh yeah, pessoal, como é que é? Estamos na casa para mais um Cultiva Podcast. Este é o segundo episódio oficial do programa Descódigo. Fazemos hoje uma semana que estreamos o Cultiva Podcast. Foi no domingo passado. Por coincidência, cruza-se com a Páscoa. E tu que estás a ver agora, estás a ver isto em replay, porque tentámos fazer o direto no Facebook, mas devido ao dia e ao culto envolvido neste dia, e outras energias, evidentemente, o Facebook está cheio, a internet está cheia, e o direto que eu quero fazer requer uma certa consistência. Como eu falei com os meus seguidores e apoiantes, eu de verdade telefonamos à companhia que nos fornece internet, e eu tenho o máximo da internet que se pode ter. Então, obviamente, não podemos fazer muito mais. O programa que seria em direto hoje não será. Hoje, dia 12 de Abril, esta Páscoa de 2020. E interessantemente hoje, o Cultiva Podcast, com o seu programa Descódigo, nós vamos descodificar a Páscoa, a sua origem, a relação da Páscoa na sua versão religiosa com a, digamos, espiritualidade africana e a origem, digamos, toda a alegoria, a representação, a identificação e tudo que envolve este dia que se chama a Páscoa. Antes de avançarmos para a matéria séria, quero-vos dizer que o trailer que vocês ouviram é da curta-metragem, ok? Da nossa última curta-metragem, produção executiva, ok? Por Raiz, eu mesmo, realizado e dirigido pelo meu sócio, ok? Tércio Ferreira. Produzido pela Black on Black One. Vocês poderão ver a curta-metragem no canal do YouTube da Black on Black One ou na plataforma Telas, ok? Vocês têm a informação toda no final do vídeo. Vocês podem procurar no canal do YouTube Black on Black One, ou seja, BOB1, 1 de número. Também não se esqueçam que vamos tentar manter essa energia. Todos os domingos teremos o Descódigo, todas as quartas teremos o Só na Crioula ou na Crioulo, e todas as sextas teremos no Instagram o Tete a Tete. Eu estou a tentar fazer estes programas em direto no Facebook, não é? Domingo, em direto no Facebook. Quarta, em direto no Instagram. Sexta. São todos às 19 horas portuguesas. Assim que eu der conta que é inconcebível, não é? Que requer... porque a internet não tem ajudado. Obviamente, nunca antes na história houve tanta gente em casa, não é? Nem sequer nas férias. Portanto, a internet está sobrecarregada e eu não estou a fazer um live direto do meu telefone, não é? Com a câmera do telefone, que requer tão pouco tamanho de upload.
Eu estou a fazer o direto através dos meus computadores, de uma câmara de alta resolução, a placa e tudo isso tem que, na verdade, necessita uma certa consistência de internet. Eu tenho uma excelente internet, mas bom, deve haver qualquer segredo e do futuro eu poderei deslindrá-lo, obviamente, com a vossa ajuda. Por isso, o Cultiva Podcast, eu criei um Patreon onde tu podes ser patrono e podes apoiar, digamos, contribuir e financiar para, por exemplo, estar à altura destes desafios como hoje, que eu queria ir em direto. Nós entramos em direto 2 vezes, mas as imagens estavam a freezing, não é? Estavam a parar. A voz para algumas pessoas estava a cortar, não para todos. E infelizmente estas não são as condições necessárias para se fazer um programa em direto com uma certa energia e com qualidade. Let's vibe. Para o programa de hoje eu queria pedir a orientação aos nossos ancestrais, a Deus todo o Criador, e deixar aqui bem explícito aos meus seguidores. Muita gente tem dúvidas sobre as minhas crenças religiosas e eu vou mais uma vez repetir, eu não acredito na religião, eu respeito quem segue a religião como eu respeito qualquer pessoa que faz as suas escolhas nesta passagem por cá. Eu não sou religioso, o meu sistema a qual acedo é um sistema que tem a ver com espiritualidade, com energia, com vibração, ok? E com frequência. Eu acredito em Deus, obviamente, acredito na criação, acredito numa força maior que criou isto tudo, acredito numa consciência universal a quem nós todos acedemos e que também chamamos de Deus, mas ao mesmo tempo acredito que a força de Deus está no interior de cada um. E essa viagem na descoberta dessa força está dentro, não está fora, não está dentro de nenhum sítio. Essa catedral a qual muitos se deslocam para ir orar para o exterior, esse sítio, não é? Esse monumento, esse templo, é o teu corpo, ok? E Deus reside tanto fora como dentro de ti. O Criador não precisa de tradutores, o Criador não precisa de tradução. O Criador não precisa de intermédios ou de intermediário para que tu fales com Ele. O Criador existe e está em todo lado, a todo e qualquer momento que tu quiseres aceder a Ele. Tu basta acederes ao teu interior e do mais profundo do teu ser e da tua honestidade e da tua realidade, teres as tuas conversas com o Criador. O Criador tem sentido de humor. O Criador não é essa imagem, não é essa ideia que eu vi ser ensinada a todos nós, que parece que a cada curva de alguma escolha nossa, Ele nos castiga, Ele nos violenta, carrega pragas, elimina povos e mata, assassina todos aqueles que recusarem aceitar a sua palavra. Não se esqueçam que foi nesse pretexto que o Ocidente chegou à África e se matou muita gente em nome de Deus. Oh yeah. Então o que eu quero dizer a quem me segue e é religioso é que está na hora, com esta quarentena principalmente, e com tudo o que se passa, de a sociedade repensar sobre os mais variados conceitos que existem, pois o povo no final do dia repara que as mesmas pessoas que estão no poder não parecem seguir os mandamentos que tal Bíblia, que quase que somos impostos, ok, a ler, e a religião que somos impostos a seguir. Parece-me que os dirigentes e as pessoas que estão no poder no mundo não seguem as mesmas leis, regras, ou até mesmo os mandamentos, os tais 10 mandamentos da Bíblia cristã, do Novo Testamento. Então esta é uma altura para que o povo pense, mas espera aí, então estas pessoas que mandam não seguem o mesmo Deus do que eu?
ou se esse mal, essa maldade toda que eles praticam, esta ganância, este consumismo, o capitalismo, toda esta questão social, esta dinâmica em que nós vivemos, que apala da sua existência, não é? Que para existir, não é? Tem que viver sobre ou em cima do sofrimento de milhões e milhões de outras pessoas. Então, afinal, onde está esse Deus, ok? Que tanto nos é impingido pela goela abaixo, desculpem a expressão, mas no final do dia nós acabamos por quase tirar a conclusão de que os inocentes são sempre os que pagam. Então é quase uma metafórica para os inocentes sempre pagam. Nesta sociedade quem paga é sempre o povinho, não? Então nós hoje estamos aqui para falar da Páscoa. Desculpem, eu às vezes estou a pensar noutras línguas e tudo, então vou afinando e a boca faz das dele. É como o meu corretor do telefone quando eu estou a escrever ali à velocidade do pensamento. Às vezes ele comete erros, mas não é porque eu não sei escrever, é mesmo porque está a tentar traduzir várias línguas ao mesmo tempo. Está pré-definido para isso, então acaba por sair porcaria. Quando eu, na velocidade de pensamento, naquela inspiração que me chega de Deus para escrever, escrevo algo e não revejo. Então, quando já está postado, o que me interessa é que as pessoas se foquem na mensagem. Nós temos que perder tempo com os detalhes. Aliás, deveríamos ver melhor os detalhes, mas os detalhes aos quais nós estamos a dar a nossa atenção, ok? E essa atenção é energia. A nossa atenção vale mais do que qualquer nota, a nossa atenção não tem preço, ok? Então as pessoas que estão realmente atentas à mensagem não se perdem no tempo, ok? De tentar encontrar os erros nela. Então, avançando sobre a Páscoa. Hoje vou ler de apontamentos de pesquisa que fiz com a minha equipa de pesquisa, sendo que o Carlos Arafat Fernandes vocês podem encontrar online, o meu melhor amigo, o meu compadre e o meu irmão de espírito, ok? Pertence à minha equipa de research. O mais velho meu também hoje acordou e mandou uma mensagem num grupo onde eu estou, e em sincronicidade completa, do outro lado eu tinha uma compadre a me dizer: lá, hoje porque é que não falamos sobre a Páscoa? Não é? O nosso povo não sabe bem da origem não sabe da origem da Páscoa. Então, e que tal falarmos sobre a Páscoa? Eu, como sou uma pessoa que normalmente nunca comemorou de verdade estas coisas, eu venho de uma família pobre, onde nas alturas de comemoração nós tínhamos sempre um problema, porque eu realizei desde pequenino que todo o tipo de comemoração santa que existe neste sistema tem a ver com consumo. E como nós éramos pobres, e humildemente pobres, falando economicamente, estas datas não eram comemoradas por nós como vejo comemorar muita gente, não é? Esbanjando e consumindo. Alguém me diria assim que a Páscoa e outras alturas são, digamos, datas para celebrar a família, e eu digo sim. Mas nós não precisamos de datas para celebrar a família, quando realmente nós priorizamos a família como sendo a instituição mais importante que existe no mundo. E quando nós no sistema ocidental celebramos datas em que esbanjamos e consumimos, sim, porque as datas no final do dia têm sempre a ver com comprar alguma coisa. Se não for uma caixa de bombons em forma de coração, é um coelho de chocolate, ou um ovo de chocolate, ou prendas no Natal, ou esbanjar o dinheiro em jantares e almoços que dariam para alimentar muitas mais famílias do que aquelas que se reuniram para celebrar tal dia que foi-lhes impingido devido à religião e devido à educação religiosa que todos nós somos programados a ter desde a infância. E não, os meus filhos não são batizados. Os meus filhos, eu quero educá-los a seguir a religião que eles bem acharem e entenderem. E eu não quero já desde muito puto doutriná-los sobre, digamos, dinâmicas sociais em que eu não acredito sequer. Tenho que repetir, sublinhar e cravar de novo. Eu acredito em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, dos mares e das montanhas e do universo.
Eu acredito na criação, na sua energia, na sua consciência e na sua manifestação. Mas também acredito que a criação é uma mulher, porque a energia da criação é feminina. Portanto, eu não arriscaria a dar a Deus um aspecto físico. Eu não arriscaria, porque acho que a criação e o Criador são algo que não pode ser definido nem por palavras e nem por símbolos. Falando de símbolos, a simbologia é a linguagem da natureza. Nós, os africanos, entendemos isso muito cedo. O que é uma árvore? É um símbolo. O que é uma planta? É um símbolo. Uma montanha? É um símbolo. Uma estrela pode ser um símbolo. Então, símbolos correspondem à frase conhecida que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E era através de símbolos, não é? Que os africanos tentavam contar a história da criação, a história do mundo, da vida, a história da natureza e a história do universo, em que através de símbolos tentavam definir, através de simbologia, histórias, ok? Através de simbologia, tentavam contar a história do mundo, da vida, das pessoas, da natureza e do universo. E aí temos que falar da Páscoa. Então, bem-vindos ao segundo episódio e à comemoração da primeira semana do Cultiva Podcast. Hoje vamos descodificar a Páscoa. Não se esqueçam, tenho que vos repetir, existe um Patreon a rodar. Também existe um número MBWay, também existe um PayPal, ok? Então, se me permitirem, eu posso vos dar as informações já assim, muito rapidamente, para aqueles que realmente querem apoiar o projeto, porque hoje nós tivemos um episódio que vos pode explicar sobre o porquê de eu precisar do apoio do público. Eu sou um homem só a tentar usar a minha plataforma e o meu tempo livre, que já não é muito, para tentar partilhar com o povo algum do meu conhecimento obtido pela minha experiência de vida, porque sei também que acedo a uma fonte que está cá muito antes de eu mesmo e que através dessa fonte eu tento partilhar com os meus e com o mundo inteiro, branco, pretos, amarelos, ok? Vermelhos, aqueles que quiserem encontrar na minha mensagem a real essência que vem do amor, da preservação à vida e da luta contra as injustiças, a desigualdade, a discriminação, a maldade e todas as coisas más e as doenças nefastas que afetam a humanidade. Então podes ajudar na concepção, melhoria, criação e manutenção deste programa, deste podcast que se chama Cultiva, que é dividido em 4 programas: Descódigo, na crioulo, tete-a-tete e bilingual. O bilingual será feito uma vez por mês e em inglês, tentando criar as pontes com outros territórios e outras línguas para entender outras realidades da nossa comunidade um pouco espalhada por todo o mundo. O Descódigo, nós descodificaremos o sistema ou outras coisas, como hoje vamos descodificar a Páscoa. O Na Crioula é para celebrar a língua cabo-verdiana e através dela falar com a minha comunidade sobre os mais diferentes assuntos. O Tete-a-Tete é para partilhar com aqueles que quiserem obter, quiserem ganhar, quiserem aprender um pouco com a minha experiência dentro do ramo da música, ok? E essa área do entretenimento e outras áreas que eu consigo abordar. Então tu podes ajudar através do Patreon. Vocês procurem o site Patreon, Patreon, ok? Traço Raiz Oficial, RAIZOFFICIAL. Vocês podem também ajudar, contribuir, apoiar através do MBWay para o número português, não se esqueçam, 00351 938 322 027. Também podem ajudar através do PayPal, donate to bob1@gmail.com, DONATE
tobobone@gmail.com. Então espero que vocês entendam que eu faço isso de coração, faço isso porque me preocupo, faço isso porque assumo a responsabilidade, faço isso porque na viagem da descoberta de quem sou eu quero ir partilhando essa mesma viagem com aqueles que estiverem dispostos a caminharmos juntos até atingirmos o que se diz o ponto de Cristo. Então, a Páscoa é um dos principais dias do calendário cristão, comemorando a ressurreição de Jesus após sua crucificação. No Ocidente, a Páscoa é comemorada no domingo seguinte à lua nascente, depois do equinócio vernal, entre 22 de março e 25 de abril. Esse dia santo é muito mais antigo que o cristianismo. O nome Páscoa é derivado do antigo nome alemão Ostara e em anglo-saxão Easter ou Yoster, I-O-S-T-R-E, ok? A deusa da primavera, da fertilidade e do sol nascente. Este nome é uma variação do nome de Ishtar, a deusa babilônica e assíria do amor e da fertilidade. Ok? Deixa-me só pôr aquele batom para o lábio ficar hidratado. Por toda a Europa foram celebrados rituais e sacrifícios em reconhecimento ao movimento da natureza, da morte, ou seja, o inverno, à vida, ou seja, a primavera. Essas tradições foram gradualmente absorvidas pelo movimento cristão evangelizador. Mas o movimento do sol, em sua marcha triunfante em direção aos céus, foi celebrado por pessoas de todo o mundo. O valor espiritual da Páscoa, que reflete nas tradições, ou se reflete nas tradições e mitologias de muitas culturas e religiões, todas simbolizando o significado esotérico ou raiz, o triunfo de Cristo sobre o ego do buscador penitente. Pessoal, eu quero que vocês entendam que hoje estava a falar com o meu compadre e ele me disse: por que não falas hoje sobre a Páscoa? E eu, desde que acordei, já tenho o meu conhecimento sobre a Páscoa. Fizemos um pouco mais de pesquisa para podermos transpor para, digamos, uma linguagem que a malta pudesse perceber, ok? Então, estou aqui através de os meus apontamentos baseados na minha pesquisa. Eu não quero defender como sendo a verdade absoluta, porque ninguém realmente sabe nada. Mas nós temos provas em África de histórias semelhantes a estas histórias que nos ensinaram, não é? Digamos, na cultura ocidental, na civilização ocidental. Nós temos histórias africanas, temos provas em monumentos, em escrituras, cravadas também nas pedras, ok? Histórias semelhantes a que hoje as nos contam, do Natal, a Páscoa e etc., que predatam, ou seja, que são muito mais antigas, dezenas de milhares de anos mais antigas, para não dizer mais, do que a civilização ocidental e a sua cultura. Os gnósticos entendem que o equinócio, ok, ou a Santa Páscoa, está relacionado ao início da iniciação por meio da cruz ou da magia sexual, o verdadeiro começo do desenvolvimento de Cristo em nossa matéria densa ou corpo físico. Oh yeah! Let's go! Sinta o vibe.
Então vamos falar da origem da Páscoa. Vos dei um resumo sobre um texto que o mais velho me mandou e que depois traduzi para uma realidade mais adaptada à vossa, a todos. Juntei com pesquisas e com apontamentos que já tinha feito, porque eu em tudo que pesquiso faço apontamentos e elaborei isto, ok? Que eu estou a ler para vocês. Desculpem-me se estiver a ver para baixo, mas estou a ler do meu telefone. Ok? Ou seja, a origem da Páscoa. Dos sistemas espirituais que existiam em África, o Egito ou antigo Kemet é de onde mais evidências e provas temos de que em várias áreas em que a sociedade opera hoje, têm como base o plágio ou a tradução dessa mesma civilização que precede a civilização e a cultura ocidental. No Antigo Egito, os ciclos da Lua e o Sol eram a lei e a origem de várias histórias alegóricas da compreensão do mesmo povo sobre o universo, a vida, o mundo e a natureza. O Sol foi adorado como os crentes do Novo Testamento adoram Deus. Não se esqueçam que Egito fica em África e que África é o continente do Sol. Logo, o Sol era o representante máximo da vida na Terra. O cristianismo ocidental, sim, porque o cristão original vem de África. Essa teologia ocidental se originou no judaísmo e o judaísmo que conhecemos hoje se baseou nas histórias ancestrais africanas que simbolicamente codificam a criação, o universo e a natureza. A mente ocidental, resumidamente, na sua compreensão, copiou do Egito a planta das suas crenças segundo as suas interpretações. Ou seja, estes povos, quando chegam à África, se deparam com a dimensão daquilo que se passava em África. Não se esqueçam que os ocidentais, estamos a falar dos europeus, quando descem à África, tinham passado um longo período, que é o que se chama de Dark Ages, não é? Onde o frio, o gelo e todas estas coisas desolaram e eliminaram bastantes deles durante séculos. Então, quando chegam à África, se deparam com cultura, espiritualidade, com calor, com vida e tudo o resto que eles não estavam habituados a experienciar. Chegam à África e encontram uma ligação super íntima entre o povo, a terra, a vida, o universo, os animais, as plantas, o ar, a água, o fogo. Chegam em África e encontram um equilíbrio, um design, uma experiência material completamente, digamos, surreal para eles. Todas essas alegorias religiosas têm a ver com astrologia, seus ciclos, numerologia, a mãe natureza e a sua dinâmica. No quadro da última ceia, Jesus se encontra no meio, isto porque representa o Sol, o 13º signo do zodíaco, se assim o quisermos chamar. Jesus e seus discípulos representam os meses do ano, os signos do zodíaco, as 13 constelações. Dizem as 12. O 13 é um número muito importante em numerologia, sendo que representa a letra M. Master, mestre, mestria. E repito, pessoal, isto são pesquisas e apontamentos meus, ok? Não tirei isto de nenhum livro, exatamente copy-paste e pus aqui, não. Fiz a minha pesquisa, juntei-me à minha equipa de pesquisa e elaborei este texto para poder partilhar com vocês uma realidade da Páscoa que eu sei que uma maioria, pelo menos na nossa língua, desconhece. Esta verdade e esta realidade já é ensinada em escolas e em outros países. Mas, mais uma vez, nós somos apenas um eco de um sistema, até mesmo mental, arcaico e sem qualquer razão de existir. Então, o 13 é um número muito importante em numerologia, sendo que representa a letra M.
M de Master, Mestre e Mestria. Astrologicamente, Jesus se sentar no meio da mesa representa o ciclo mais alto do Sol, que é o verão que começa em junho e que representa o número 7. Ok? Por que que eu vos digo que representa o número 7? E essa é a minha tradução. Junho, de verdade, é o mês 6, não é? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas, de verdade, o verão começa no final de junho. Então, de verdade, nós estamos a falar que é o mês 7. Ok? Então, mais ainda, quando me falam de Judas e do número 6 e de toda... Ouve, pessoal, eu não vou entrar aqui em numerologia, mas sigam só o meu raciocínio de pesquisas que eu fiz, que são factuadas, ok, pessoal? A história, a alegoria original de onde foi roubada as ideias do menino Jesus, do seu nascimento e da ressurreição e morte, são extraídas, ok? Das histórias e contos astrológicos, ok? Contos espirituais africanos que antecedem e precedem a civilização ocidental e a cultura ocidental que vocês conhecem. A Páscoa vem sempre a seguir à última lua do equinócio de inverno. O inverno representa a morte. A primavera representa o nascimento. Não existe um dia fixo para a Páscoa como data do mês porque depende do ciclo lunar e do ciclo solar. A Páscoa é o domingo a seguir à última lua cheia do inverno. Logo, se houve um homem que morreu e ressuscitou, que se chamava Jesus, haveria um dia fixo? Não. Todas as religiões copiaram o conceito astrológico e numerológico do Egito. Alegorias sobre os ciclos ancestrais, astrais e a verdadeira matemática que governa a natureza e o universo. Aos meus amigos e aos emotivos de muita gente religiosa, porque a religião governa o mundo assim como o dinheiro. O que eu vos quero dizer é que eu não estou aqui a tentar, de forma blasfémica, ok? A resistir ou contrariar as vossas crenças. O que eu estou aqui a vos trazer são factos que precedem a existência das vossas crenças. Ou seja, a minha mãe existia antes de mim. Logo, é impossível eu negar a ligação da minha mãe e eu. Então é o mesmo que acontece com a verdadeira história espiritual do povo africano, a verdadeira origem. O povo africano é um povo antigo, muito antigo, e a sua história precede o opressor que chegou em África e oprimiu o povo e que, em nome de Deus, assassinou e impingiu uma religião no povo africano que é muito mais nova do que o próprio povo que ele quer dizer. Ou seja, te vendem a questão de que essa religião e os seus contos, ou seja, o menino Jesus e o Deus contado na sua perspectiva, é que é o teu Criador. Mas é uma grande falácia. Porque milhares e dezenas de milhares de anos antes, para não dizer centenas, histórias idênticas eram contadas em África, mas de um aspecto simbólico, se relacionando com a vida, o universo, as pessoas, a natureza e o mundo. O cristianismo ocidental, ok? Essas religiões são teologias das nossas histórias ancestrais. E a Páscoa, na sua origem, é sobre a ressurreição do Deus africano, o Sol, que morre no inverno, dia 25 de dezembro, onde se encontra no seu pico mais baixo, ok? No seu ponto mais alto, no seu ponto mais baixo. Depois começa o seu ciclo de ressuscitar na primavera, continuando o seu ciclo até ao ponto mais alto, que é no verão. A simbologia é acerca da ressurreição da natureza. Os dias mais longos voltam, as plantas e as flores renascem, depois da morte do inverno, enterrados debaixo do frio, neve, etc. Muitas das histórias religiosas foram criadas em torno do Sol, como o Natal e a Páscoa.
Nós somos um povo muito espiritual e criamos várias histórias espirituais para explicar a natureza, a vida e o universo, que se tornaram parte da cultura judaica cristã. Infelizmente, nós somos programados para a confusão mental e não olhamos para o que está à frente dos nossos olhos devido a uma extensa agenda e arquitetura de domínio mental e espiritual durante séculos. Inventaram o conceito religião para aprisionar e esconder o real conhecimento, que é o poder real, para os que com ele há milhares de anos canalizam essa energia para os alimentar suas agendas. Para o alimentar de suas agendas, o povo está preso em crenças manipulatórias na sua interpretação. Tudo é acerca de energia, vibração, frequência. E isso é matemática universal. De onde vem a ideia do ovo e o coelho, se o coelho não dá ovos? Então vamos continuar este meu, digamos, texto da minha pesquisa sobre a Páscoa e da minha partilha sobre a pesquisa que fiz sobre a Páscoa e o porquê de ser tão difícil para mim, principalmente como homem adulto, quando era miúdo ainda era aquela, se bem como eu vos expliquei no início, nós não comemorávamos estas coisas. Devido à situação económica que nós vivíamos, a prioridade não era nos focar em contos que em nada nos traziam para a realidade daquilo que estávamos a viver, ok? Então fiquemos agora com uma pausazita e voltamos já. Estamos de volta. Antes de continuarmos a falar sobre a Páscoa, eu queria vos pedir que não se esqueçam, tem no link em baixo, ok? O Patreon, que vocês podem ajudar através dele na concepção, criação, manutenção deste podcast. Não se esqueçam que aos domingos e quartas estamos no Facebook, sextas-feiras estamos no Instagram Live. O programa normalmente é em direto. Dependemos muito do fluxo da internet, que tem sido gigantesco. Nunca antes na história teve tanta gente na internet, então torna um pouco difícil, porque o live não está a ser feito do telefone, com a câmera do telefone e a voz do telefone, não está a ser feita num setup de uma câmara profissional, etc, etc. Então torna um pouco mais difícil com a internet onde está. Mas aos domingos temos o programa Descódigo, como hoje, onde nós descodificamos o sistema e outras coisas, como estamos a descodificar a Páscoa. Às quartas temos o programa Na Crioulo, onde nós celebramos a língua cabo-verdiana e através dela comunicamos para a comunidade. Eu comunico para a comunidade, onde nós vamos falar sobre coisas de todo o tipo. À sexta-feira nós temos o programa que é no IG Live, que é no Instagram Live, que se chama Tete a Tete, onde eu, através da minha experiência adquirida a trabalhar no mercado da música e não só, como empreendedor e outras áreas em que eu opero e percebo, vou-vos dar o meu input sobre perguntas até que podem fazer sobre a indústria da música, sobre como começar, como fazer isto, sobre os direitos e etc, ok? Então, para fazer este programa no seu extremo, no extremo da sua capacidade, eu precisarei sempre do vosso apoio, porque sou um homem de uma banda só, não é? Tenho a label, tenho a Black on Black One. Quem está a seguir isto desde o início viu o trailer no início, que é da curta-metragem que se chama Encanto, a nossa terceira curta-metragem de produção executiva minha, realizada e dirigida pelo meu sócio Dércio Ferreira,
ok? Está disponível no canal YouTube da Black on Black One, BOB1, não se esqueça, BOB1, e também na plataforma angolana Telas, ok, pessoal? É muito importante a vossa ajuda, vou deixar e vai estar sempre nos links, na descrição, ok, do podcast, as várias informações que vocês precisam, se têm em ideia apoiar e não só, seguir várias outras coisas que eu vou passar entretanto que faço o podcast. Mas voltemos para o descodificar da Páscoa. De onde vem a ideia do ovo e o coelho se o coelho não dá ovos? Segundo o que pesquisei, temos de ir à antiga Grécia. Temos que recuar até a antiga Grécia. Ok? Como celebravam os gregos esta altura conhecida como o solstício da primavera? Como pensavam eles que a vida nova surgia? Ora bem, na ideia deles era através da fornicação. As mulheres gregas despiam-se nuas, pintavam-se e escondiam-se. Os homens gregos corriam à procura delas e quando lhes encontravam faziam sexo. O coelho vem de onde? Na simbologia desta comemoração, eles usavam os coelhos por causa da fertilidade, sendo que é dos animais mais férteis que existe. E é assim que o coelho ficou associado com a Páscoa. Pintavam-se ovos que representavam a mulher que se escondeu. Na verdade, eram um feriado para o sexo. O coelho representava o sexo e o ovo simbolizando a mulher grega, não é? A mulher, a criação, o dar à luz e etc. Uma das imagens na Grécia que representa a ressurreição é um pênis erecto. Os gregos nunca entenderam o verdadeiro significado da ressurreição, pois os nossos antepassados usaram simbolismos para explicar várias coisas. Logo, não tinham problemas em simbolizar a ressurreição com um pênis. Mas quando os gregos chegaram ao Egito e viram as escrituras e a simbologia, associaram muito da simbologia ao sexo e não ao significado espiritual e metafórico, ok, da criação e da sua ressurreição, ou da ressurreição. Tomaram a física representação literalmente como tradução. Se tornou na Grécia uma adoração pelo órgão sexual e o sexo, mas não era adoração sexual em África, era apenas simbolismo. Ora, o episódio hoje também é acerca da dinâmica social entre o preto e o branco e as várias áreas que eu consigo abordar. Aqui está mais uma diferença: a interpretação da vida, a natureza, o universo, o mundo e as coisas, que é gigantescamente diferente na interpretação das culturas. Ok? A cultura ocidental é bem diferente da cultura africana. Daí a representação da sexualidade por toda a arte greco-romana. Arte e história. A corrupção da nossa história vem daí, a chegada dos gregos ao Egito. Daí vem a Biblioteca de Alexandria, que a maioria não pergunta de onde vêm todos esses livros sagrados. Onde foram escritas todas as primeiras Bíblias? No Egito. E porquê? Porque era no Egito que residia o sagrado conhecimento que predata centenas de milhares de anos a cultura e a civilização ocidental. E foi assim que os gregos foram introduzidos a nós e que copiaram de forma literal a nossa espiritualidade, cultura e conhecimento. Muito antes de os europeus terem estudado histórias antigas que se vieram tornar o que hoje conhecemos como a versão ocidental do cristianismo. O cristianismo original veio de África. Tudo isto foi criado no Egito, que nossos ancestrais chamavam de Kemet, que significa negro, onde residem em monumentos, simbologias e textos que unanimemente predatam toda a realidade ocidental que nos ensinaram na história.
Provas que as principais religiões do Ocidente vieram dos nossos antigos textos e histórias. Somos um povo antigo. Penso que sofremos porque nos recusamos em desfrutar de um banco genético ancestral que predata milhares e milhares e milhares de anos. Ok? Eu acho que nós ainda estamos em sofrimento como povo e o nosso continente, por consequência, porque nós recusamos em aceitar uma informação que existe no nosso ADN que predata milhares e milhares e milhares de anos. A ciência prova que nós hoje carregamos aquilo que é load genético e através do teu ADN e da tua genética, tu carregas sem dúvida a história, ok, da tua ancestralidade. Então os negros continuam a orar para Deus que não são deles, a seguir a celebrar datas, ok, que não são deles, que não pertencem à sua espiritualidade, a comer comidas que tradicionalmente não são deles e a seguir um estilo de vida que tradicionalmente não é deles. Então, como pode um povo se levantar se não se respeita ao ponto de aceitar a sua versão original e que defende com unhas e dentes a versão do mesmo ou da mesma história, ideologia e consciência que os mantém oprimidos há milhares e milhares de anos. Nós permitimos a nós mesmos ficar dentro do perímetro da adoração daquilo que o Ocidente chama de divindade e civilização europeia, quando esta literalmente é baseada em nós. E hoje vê-se muito disso por aí. Por exemplo, eu sou do meio da música e é isso que muitos fazem. Os negros inventaram o rock, o country, a música eletrónica e todos os estilos de música possíveis e imaginários. E aqueles que ele não inventou foram inventados, baseados nos estilos que nós inventamos. Mas os negros hoje são os próprios que recusam o rock, recusam o country e que já estão a perder o hip-hop, entre outras coisas. Se formos falar dos palop, vejam o que está a acontecer com a Kizomba. E vocês entendam que o homem, ou a mulher, aquele que recusar a revisitar a história, cairá no erro crasso de poder repeti-la. Literalmente o Ocidente copiou as nossas histórias e a nossa divindade, a sua existência divina e cultural. A compreensão de como controlar as pessoas por saberem que esses eventos interagem com toda a vida no universo originou a criação de sistemas para limitar a humanidade do real conhecimento e poder, onde quem governa esse conhecimento beneficia com o saber real sobre o mundo, a natureza e o universo. Ou seja, a religião é uma invenção do homem para poder dominar, subjugar a humanidade. A religião é corrupção literal da espiritualidade africana. Hoje no Egito, no mesmo perímetro onde estes monumentos provados existir, muito antes da civilização europeia, existem escolas, ouçam bem, no mesmo sítio onde vocês têm as pirâmides com as histórias a contar. Não tem como. Os cientistas fazem os testes de carbono naquelas pedras e naqueles testes e predatam que aquilo é mais antigo que a civilização ocidental. Muito mais antigo. Mas hoje existem, no Egito, onde existem estas provas do tamanho, da dimensão dos nossos ancestrais. Existem escolas que ensinam aos miúdos que a sua religião existe muito depois da realidade, que podem tocar. Aquelas pedras falam a verdade, aqueles monumentos falam a verdade. Mas ainda assim, estamos fechados em sistemas de crenças que nos
incapacitam de usar o senso e a lógica, porque estimulam as nossas emoções, que são baseadas em crenças que não têm fundamento. O islamismo e o cristianismo que hoje se prega existe muito depois destes nossos contos simbólicos em África. Tomem, por exemplo, o real objeto da adoração do Vaticano é o Sol. Mas como fomos todos programados com a religião, ainda que vejamos os símbolos a toda hora em suas ornamentações, objetos e símbolos, não conseguimos associar porque nos falta a base do conhecimento sobre a origem dos mesmos. Essa história do menino Jesus vem da história de Eisor, o senhor do escuro absoluto, ou seja, o universo, ou seja, a matéria negra, Aset e Heru. A Santa Trindade original representada com a mulher, o homem e o filho, e não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A história de Adão e Eva é uma alegoria de misoginia, onde se pinta o papel da mulher como a culpada pelo pecado e a maldade no mundo, quando esta é a origem da criação do material, ou seja, do ser humano que existe. É através da mulher que o Criador manifesta a sua criação humana. Então, como é que na história de Adão e Eva, claramente, ali, literalmente aos olhos de todo mundo ver, ok? Se vê uma alegoria de misoginia. Asor, Aset e Heru, a história do primeiro nascimento sagrado do mundo, onde Aset deu à luz a Heru, nascido da Imaculada Concepção. Essa história está gravada em pedras muito mais antigas que a própria civilização, que te impingiu a religião e te obrigou a aceitar esse modelo da adoração à tua espiritualidade, natureza, vida e universo. A Black Madonna, a quem os papas oram no Vaticano, onde tens, não é? Várias imagens na internet, representa a Sete, a nossa Virgem Maria. Então tens homens brancos e poderosos, falando do Vaticano, a orarem para uma mulher negra, e por outro lado tens homens negros e mulheres negras a orarem para um Deus branco. No Vaticano eles oram para a Black Madonna. Os papas oram para a Black Madonna. Continuamos todos a orar para o sítio errado. A energia que depositamos nessas crenças alimentam essas invenções, não o verdadeiro Deus e força criadora do universo. Energia não se perde, se transfere, e nós continuamos a alimentar essa força que mentiu a todos. Os romanos exterminaram os cristãos africanos, que andavam a ensinar sobre o verdadeiro Deus, a sua história e o que representa. Esses cristãos eram os gnósticos. Esperem aqui. Onde é que está? Eram os gnósticos. E eles ensinavam que Cristo não tem nada a ver com o homem. Que Cristo representa um desenvolvimento espiritual e é um título em todos nós. E isso representa que nós todos podemos desenvolver e elevar o nosso espírito e com ele lutar contra a tirania e a opressão. Exemplo. O número 33, que dizem que é a idade em que Cristo ascendeu, representa as 23 vértebras da tua coluna, sendo que a 33ª representa o conhecimento, se contares de baixo para cima, por esta estar no início, ok? De onde começa a tua, digamos, coroa. Este conhecimento sobre a verdade é o que os romanos temiam e é isso que ainda hoje o Ocidente teme, que o povo saiba.
Antes da existência do mundo ocidental ou cultura ocidental, já existiam monumentos em África erguidos para celebrar a nossa espiritualidade e estas histórias espirituais. Os gregos e os romanos são os arquitetos deste sistema religioso e social que vivemos hoje, que provém de uma interpretação corrupta da verdade universal. Se Jesus iria ressuscitar, por que é que lhe envolveram em trapos? A isso chama-se mumificação, porque era a forma como no Egito simbolicamente preparavam os mortos para a ressurreição espiritual, pois os nossos antepassados viram a morte como ressurgir o ressurgir para a energia da criação. Ou seja, energia não se perde, só se transforma ou transfere. Ninguém morre, pois a vida é um ciclo infindável de energia. A mumificação era a simbologia de um casulo, onde uma lagarta ganha literalmente asas e ressuscita num ser cheio de vida através de uma metamorfose, ou seja, a ressurreição do teu máximo potencial. E essa metamorfose era simbolicamente representada pelos nossos ancestrais com rituais, símbolos, histórias e alegorias. A essa preparação do corpo para a ressurreição da vida depois da morte, forma simbólica os nossos ancestrais chamavam de caress. Se vocês hoje forem procurar o significado de casulo em inglês, vocês vão encontrar a palavra caress. Mas, da mesma forma, se forem ao dicionário em procurar a palavra caress sem capa, com C, vamos falar de tomar conta, acariciar, tocar. Entendem? Então, a palavra onde alegadamente dizem os historiadores, que os gregos e romanos traíram como sendo Christ. Então, da palavra caress, do ritual que chamam caressing, que era a mumificação, que era tratar o corpo físico para a ascensão para o seu maior potencial. Essa palavra, caress, foi a que alegadamente os gregos interpretaram e os romanos interpretaram de Christ. Caressing era o ritual da mumificação. Quando comparas as imagens de Jesus e as múmias do Egito, é a mesma interpretação. A simbologia de Deus e Jesus é apenas os dois estados da nossa existência. O material, não é? A existência material, o corpo de Cristo, o espírito, que no Egito se chamava de Ka, e a alma que chamavam de Ba, que representa Cristo, que se unia e no ritual da morte era a simbologia da nossa volta à origem, a Deus e à criação, a nossa ascensão. Os milagres que dizem que que Jesus fez, estão explicadas nas paredes dos túmulos no Egito, pois representam o ver, quando dizem que ele fez alguém ver, o andar, quando dizem que fez alguém andar, e falar de novo, quando dizem que ele fez mudos falar, na vida espiritual. Quando vemos Jesus com uma cicatriz de lado, representa a técnica de retirar os órgãos antes da mumificação, nesse ritual que se chamava de caressing no Egito. Atenção, gente, isto é retirado das minhas pesquisas, ok? De pesquisar, de ouvir os meus mais velhos, de seguir os meus professores. Esta é a minha escola. Se aquilo que te ensinam na escola, através de um livro, vem da boca de um professor, se na Europa existe um professor branco que nos ensina e que depois andamos aqui no mundo inteiro, ok? Nós andamos no mundo inteiro vestidos pela razão e pela verdade, ok? Geridos e bebendo e inspirando naquilo que o sistema de ensino europeu nos ensinou, eu também posso defender que os meus professores, ok?
as minhas bases, as minhas palestras, os senhores que eu sigo, as pesquisas que eu faço e etc. E até mesmo pessoas físicas na minha vida, eu posso também defender que a minha crença é baseada no meu senso e estas histórias, nas fontes e dos professores que eu sigo, fazem sentido para mim. Ressonam com a minha existência. Todas essas histórias são retiradas da história simbólica da vida, a morte material e o retorno à vida, à fonte. O casilo em que vivemos, que é o corpo, que é apenas uma fase do ciclo da nossa ascensão à fonte, a Deus, à criação. A Inquisição aconteceu na tentativa de calar aqueles que estavam a querer passar o real conhecimento ao mundo, vida, universo, e a Igreja Católica, com medo que as pessoas descobrissem a verdade, andaram a perseguir os gnósticos e outros, pois estes andavam a denunciar a Igreja Católica. Daí, com a religião, usaram a sua agenda de Deus para perseguir inocentes, mantendo o seu poder sobre o povo e a sua mente com a alegoria de Jesus e o Deus cristão ocidental. Aquela arquitetura redonda que tu encontras nas igrejas católicas e com os raios ou com a simbologia simbolizando os raios, a entrada no fundo ou no teto que vocês veem representa o sol e os seus raios solares. O sol é a vida. Os 3 dias de morte de Jesus representam o sol quando passa no Equador. E quase que vemos 3 dias seguidos o sol sem se mexer. Quando se vê aquele círculo à volta de Jesus, naquela imagem mítica que conhecemos, a luz por trás e a cruz puseram a cara de Jesus onde normalmente é o sun. S-U-N, não sun, S-O-N, de Filho de Deus. Ou seja, Jesus, mas, repito, sun. S-U-N, de sol. A cruz representa Ankh, o símbolo da vida. Ankh representa o útero da mulher, que hoje, com a história de Jesus Cristo ocidental, converteram a simbologia numa cruz que simboliza a morte do seu profeta ou do seu criador, ou como quiseres. Então aí está a diferença quando eu falo do design social e tudo o que implica entre o branco e o preto. A religião normalmente é sobre a celebração da morte. A espiritualidade normalmente é sobre a ascensão e a celebração, ok? A ascensão espiritual e a celebração da vida. Asar, Senhor do Universo, Lord of the Perfect Black, como lhe chamam, porque é que a Bíblia hebraica original se escreveu no Egito, e é um facto. Mas essa verdade a maioria não se questiona. Por que é que os africanos negam a sua espiritualidade? Não é? Asar era considerado Senhor do Universo, ou seja, Senhor do profundo negro, ok? The Deep Black. Deep Black é o universo. Então, se a Bíblia hebraica original se escreveu no Egito, e é um facto, ok? Como é que a maioria dos africanos negam a sua espiritualidade? Ou seja, como é que a maioria dos africanos aceitam a religião ocidental como base, como a sua criação, mas não aceitam o sítio original de onde essa mesma religião que lhes foi imposta se originou? Então vamos para uma pequena pausa e voltamos já.
pessoal de volta. Foi para beber uma aguinha. Então não se esqueçam, antes de acabarmos, que é a terceira parte, antes de acabarmos, não esqueçam que existe um Patreon aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem apoiar na criação, manutenção, ok? E os desafios que possam encontrar tentando criar essa estrutura, ok? O Cultiva Podcast será aos domingos, com o programa Descódigo, como este que estamos a descodificar a Páscoa. Às quartas-feiras, com o programa Na Crioulo, que celebra a língua cabo-verdiana, e através dela nós vamos falar com a comunidade, sobre a comunidade ou outros assuntos. E à sexta-feira, ok? No Instagram Live será o tete-a-tete, onde eu vou falar através da minha experiência como empreendedor, produtor, músico e outras áreas que eu opero. Não se esqueçam, a quarta e ao domingo e a quarta é no Facebook Live, a sexta é no Instagram, ok? Mas hoje, por exemplo, como a internet nunca antes esteve tão cheia, e hoje é Páscoa, obviamente as pessoas estão a usar ainda mais, devido à quarentena, então é para esquecer, nós não tivemos a capacidade técnica de poder manter este direto no Facebook, porque a internet assim não o permitia. Portanto, é muito importante que quem acredita neste projeto possa apoiar, e vocês podem fazê-lo com €1. Mas eu vou-vos dizer o que o mais velho a mim me disse, que ele teme. Ele teme que nós cheguemos a um dia onde seja impossível nós tomarmos rumo daquilo que realmente somos e para onde vamos, porque nós demoramos 5 anos para fazer aquilo que em 5 dias se pode fazer. Eu tenho milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores, mas eu não tenho milhares de euros no Patreon, de certeza. E eu digo isto mesmo na direção não de uma pessoa que dá valor ao dinheiro, mas que entende que neste sistema, se nós queremos criar estrutura, e os negros precisam de criar estrutura, porque os negros ainda são filhos do sistema. Nós precisamos de criar um sistema e ser pais desse sistema. Este sistema só será criado com a economia. E nós, o nosso grande problema é a economia. E tudo o que se passa a ver com nós tem como origem economia. Ok? Então, se nós entendermos que devemos gastar a nossa economia dentro da nossa comunidade, ok? Investindo nos projetos e criando os nossos negócios, as nossas estruturas, não é? Defendendo a nossa ideologia, cultura, identidade, espiritualidade, mentalidade, psicologia, existência africana, será mais fácil nós mostrarmos ao mundo e invertermos esta situação em que nos encontramos há mais de milhares de anos, há uns milhares de anos, sendo dominados e oprimidos devido aos recursos naturais que a África tem, não só devido à verdadeira riqueza de África, que é o seu povo, e a sua manifestação e contributo que deram. Ora, ainda sobre a Páscoa, o nome original da Bíblia é Hélios, que na mitologia romana significa sol. Bíblios, que significa livro, ou livro do sol. Ele é um conjunto de outras escrituras. Segundo a minha pesquisa, o Novo Testamento foi escrito com base no Tora, e o Tora foi escrito com base no livro dos mortos. O Tora é o primeiro e o mais importante dos 5 livros dos 24 livros que constituem a Bíblia hebraica. Tora quer dizer ensinamento, ensinamento ou lei, e é o livro principal do judaísmo. Se vocês pegarem num calendário lunar no Google e verem em que dia fica a última lua cheia do inverno, no domingo a seguir é a Páscoa. A dinâmica social entre brancos e negros sempre partiu de uma diferença de interpretação da natureza e o universo. O respeito à educação e as várias outras frentes sociais de expressão humana sempre foram abordadas de forma literal e material pelos brancos, enquanto na nossa ancestralidade africana tudo era interpretado e manifestado de um princípio de relação de equilíbrio com o mundo da natureza e o universo. Os brancos precisaram patentear a sua existência e a vida. Os africanos não. Os africanos sempre se guiaram pela criação. E quem cria não tem medo de partilhar, quando a origem da sua criação é a vasta fonte do poder, que é a criação, o Criador e o seu manifesto.
como falamos, tudo o que os africanos tocam tem um elemento inexplicável na sua expressão e quase impossível de se copiar, porque vem de um sítio livre, sem formas, sem moldes e sem explicação possível. Então, há tempo demais temos esta relação não saudável de hóspede e parasita, ladrão e abastado, de criador e plagiador. Então, enquanto nós sempre criamos e partilhamos, eles sempre se moveram por um sistema que compra o que foi criado. Os brancos criaram a cópia e os negros criaram o mundo. Então foi o nosso episódio de hoje. O segundo episódio de Descódigo. Nós fazemos hoje uma semana, literalmente na Páscoa, uma das datas mais importantes da religião católica. Fazemos uma semana hoje e graças ao meu compadre e ao meu mais velho, não posso mencionar o nome dele, não convém. Eu, de verdade, talvez me mergulhasse nesse assunto porque as pessoas iriam perguntar. Mas o meu amigo do coração, meu best friend, meu irmão de espírito, Carlos Arafat Fernandes, desde o primeiro grupo, foi ele que acreditou em mim, ele que disse, isso lá, esse mano tem que estar aqui. Ele sempre conseguiu ver através de mim. E ele hoje acordou e disse, mano, no Descódigo de hoje, acho que nós devíamos falar sobre a Páscoa. Oh, yeah. Então, este foi mais um episódio. Deixem-me apanhar aqui umas cábulas. Este foi mais um episódio do Cultiva Podcast. Aos domingos, programa Descódigo. Às quartas-feiras, o programa na Crioulo. Às sextas, o programa Tete a Tete. E às sextas, eu já me confundi, não já? Ora, de novo, aos domingos nós temos o programa Descódigo. Será feito no Facebook, normalmente live. Às quartas nós temos o Na Crioulo, será feito no Facebook, normalmente live. E às sextas nós temos o programa Tete a Tete, será feito normalmente live. Ok? No Instagram. Não se esqueçam, vocês podem apoiar através do Patreon, do MBWay, do PayPal e a quem quiser posso privadamente enviar as informações da conta bancária, porque infelizmente no nosso mercado as pessoas não sabem trabalhar muito com as ferramentas, nem toda a gente tem um cartão de crédito, nem toda a gente tem PayPal, nem toda a gente sabe o que é MBWay e pronto, e nem toda a gente vai conseguir se cadastrar no Patreon, então nós devagarinho vamos andar. Então só me resta vos deixar uma dica, one tip. Não se esqueçam de ver a nossa terceira curta-metragem, ok? De produção executiva minha, dirigida e realizada pelo meu sócio Dércio Ferreira, pela Black on Black One, ok? A plataforma e companhia da qual eu sou fundador. Não se esqueçam de encontrar e de procurar pela curta-metragem chamada O Encanto. O Encanto é a história de Alex e Gabriela. Está disponível no canal do YouTube da Black on Black One, ok? BOB1, de número, de unidade. Deixa aqui uma tip. Quem tem Netflix, eu aconselhava verem o documentário do Kevin Hart,
especialmente para as crianças, porque explica muito bem, e o documentário foi feito entre o Kevin Hart e uma rapariga, não é? Digamos uma criança, em que ele explica numa linguagem muito didática a história dos negros nos Estados Unidos e não só. O documentário chama-se Black Story. E com esta, eu fecho o programa de hoje. E não se esqueçam, só colhe quem planta, portanto, cultivem.